Olha, eu sou uma pessoa que sou bailarina desde criança, entrei num palco muito cedo. Então, quando eu era uma adolescente tardia, que foi a época que eu fui, eu já era uma profissional. E eu tinha muito interesse no estudo da movimentação dos nossos índios. E eu queria entender como é que aquilo realmente acontecia. Na verdade, essa oportunidade não surgiu, eu criei essa oportunidade. Eu fiz um projeto de registro em vídeo de um ritual completo, desde o início até o fim. São 2 meses e meio ou mais, mas é mínimo 2 meses e meio. E esse projeto ele foi aprovado, né, na USP, tudo. E a partir daí eu tinha um papel que eu pude ir na Força Aérea Brasileira, na FAB, no Exército, dizer que eles poderiam me transportar para lá. E claro que quando eu cheguei ali no Exército, que eu vi o avião, que era um Douglas 45, bimotor, meio teco-teco, eu falei, acho melhor levar alguém comigo. Aí eu convidei um amigo e fomos nós dois, então, para passar esses meses no Parque Nacional do Xingu. O Parque Nacional já existia na época, em 1975. Eu, claro, mérito do Vilas Boas, uma história que a maior parte das pessoas já conhece. E eles eram índios assim, que português não falavam. Na verdade, tinha um, que era o Tacumã, inesquecível Tacumã, e ele falava algumas palavras sim. Mas de resto era uma comunicação por gestos, uma coisa muito de sensibilidade. E na verdade a grande experiência foi não falar nenhuma língua por meses e ter um contato tão íntimo e tão profundo. Essa foi a verdadeira experiência. Você olha aqueles homens corpulentos, fortes, que são extremamente delicados, extremamente sensíveis, que percebem cada filigrana, cada respirada diferente que você dá. Eles são extremamente perceptivos, eles ouvem, eles veem. E isso realmente me surpreendeu completamente, foi a sensibilidade deles. Agora, mais do que isso, o que me marcou profundamente foi o fato de que eles fazem tudo com muita simplicidade. Por exemplo, tem uma das danças que eles dançam desde o amanhecer até o entardecer, todos os dias. Se fosse qualquer um na nossa sociedade que dançasse durante 8 horas seguidas, o cara ia ter que tomar vitamina, não sei o quê. Não. O movimento do corpo se auto-recupera. Então ele bate um pé e arrasta o outro. E este movimento, ele em si, recupera o tônus do corpo constantemente. Então eles são donos de grandes segredos para o ser humano mesmo. Não é nada ligado à política, nada disso. Segredo de como viver, como você trata o seu próprio corpo, né? Quando eu era criança, eu vivia como os índios, eu usava o meu corpo, eu brincava, eu virava cambalhota, eu virava de cabeça para baixo, eu corria, eu me arrastava, enfim, descansava, né? Tem que saber descansar também, claro, óbvio. Só que a vida hoje em dia é tão pobre, né? Senta, levanta, deita, é um horror. Aí você vai para uma academia, nossa, aquilo é insuportável. É mais ainda, te bitola, te especializa, te tira perspectivas. E o movimento, ele cria vida. O movimento, ele é divertido, o movimento é feliz. Então, na verdade, com eles eu aprendi muita coisa de recuperação de movimento. E claro que a beleza, né? A beleza deles, da pele, dos olhos, do ambiente, os ruídos. Isso é uma coisa que é absolutamente envolvente. Existiu um momento na minha vida em que eu estava morando em Nova York que eu de manhã olhei uma foto que eu tinha levado comigo deles e eu duvidei que eu tivesse estado nesse lugar. Eu duvidei que eu tivesse tido essa oportunidade. Porque ela é tão rara, né? E ao mesmo tempo tão rica que você fica pensando que é um pouco fictícia até, muitas vezes. Você olha, você vai ver as fotos. Quando você olha as fotos, você diz, isso daqui é de antigamente. Isso é um personagem. Mas não, real e atual. E eu queria contar como é que foi a ideia de fazer essa exposição. Sim. Foi o seguinte, eu mantive essas fotos guardadas desde 1975. E que justamente esse companheiro que foi comigo, Silvio Mendes Zanquete, ele foi junto comigo.
E estavam fotos, não, eram os slides, não eram fotos em papel, slides. E tinha um filme Super 8. Então isso estava guardado. Aí eu fui ver a exposição Gênesis do Sebastião Salgado, de repente eu paro na frente de uma foto e lá estão os índios que eu fotografei. Só que 30 anos depois, tá com um ano centro, eles todos ali, velhos. Nossa, aquilo foi tão emocionante que eu falei, eu não tenho direito de não mostrar, eu tenho que mostrar isso, isso pertence ao público, isso não pertence a mim. E aí veio a ideia de fazer essa exposição. A exposição, ela partiu de uma realidade de slides completamente danificados, embolorados, perdas. Então, houve todo um trabalho de recuperação da foto, depois houve um trabalho que eu fiz, que aí eu fiz sozinha, de reenquadrar essas fotos, ver o que aproveitava ou não. E a partir daí também criei algumas peças com o maior respeito a eles, de impressão de imagens em troncos, em folhas secas. Que eu acho que a linguagem deles é essa linguagem, né? Então tem trabalhos que pode ser de autor, né? E tem trabalhos que são recuperação histórica. O vídeo vai estar na exposição. Aliás, a exposição tem um vídeo que conta toda a história realmente do ritual, toda a lenda atrás disso, toda a parte de cultura envolvida, né? Que é importante, a gente tem que entender, é a nossa cultura. A diferença de comportamento das mulheres e dos homens, que é muito marcante. O corpo da mulher, ele é um corpo assim que ele é mais para dentro, assim, mais em direção ao ventre mesmo, e elas ficam muito facilmente curvas, e elas andam para dentro, uma coisa muito para dentro mesmo. Elas são fechadas, elas fechadas dentro das casas. Já os homens totalmente para fora, um peito aberto, uma musculatura de peitoral bem desenvolvida mesmo, a lombar muito forte, pernas fortes, e eles passam a maior parte do tempo fora de casa. Então é impressionante a diferença que existe entre eles dois. E o que eu grande aprendi foi isso. É lá mesmo, no mesmo lugar, um fica dentro, outro fica fora. Um tem um corpo, outro tem outro corpo. Não existe esse diálogo que existe na nossa sociedade de equiparação homem e mulher, mas de jeito nenhum. A diferença é brutal. E outra coisa que eu observei é a felicidade das crianças, né? Meu Deus. Elas são felizes mesmo. Elas são plenas mesmo. Elas vivem uma vida inteira. Eu registrei o ritual do Kaurupi, porque o ritual do Kaurupi são meses. Então, por exemplo, tem a pesca, aí você sai da aldeia, vai para um braço de rio seco dentro da mata, se acampa debaixo das árvores dias e dias. E você faz uma rede, por exemplo, feita toda de cascas de árvore, com cipó, daí joga na água, represa todo o peixe, tem a pesca do timboque ali, eu registrei isso, que é aquela raiz que você mergulha, que o peixe fica anestesiado. Então, são dias. Então, tudo isso foi registrado, porque se você não pega o peixe, você não pode fazer a festa, porque você não pode convidar os convidados, porque não tem comida. Então, toda essa... Aí você adia mais ainda a festa. Esse encadear desses eventos que compõem o ritual completo do Kaurupi, é isso mesmo que eu registrei. Tudo, desde o comecinho até o final. Super 8. Que vídeo? Nada de vídeo, não tinha vídeo. Era uma máquina Super 8 que eu peguei emprestado da ECA na USP. E o cara perguntou quando eu devolvi. Eu falei, devolvo quando eu voltar. Quando você volta? Eu falei, eu volto quando eu volto. Não tinha data. Então eu peguei aquela máquina emprestada e uma máquina boa, máquina fotográfica e pronto. O que eles têm é muito valioso. E eu não acho que seja valioso só no sentido de que a gente pode aproveitar, sei lá, conhecimento de ervas para fazer remédios. Não é no sentido de que a gente aproveita o que eles têm. É no sentido de que eles têm e a gente pode aprender. É diferente. A gente pode ter humildade, né, de não se achar tão sabido e aprender com eles. Aprender assim, sabe? Como se a gente não sabe mesmo e vai lá aprender. Por que você acha? Você educa uma criança sem bater nela, sem gritar com ela, sem nada, ela se torna dócil, se torna apta a qualquer trabalho, se torna corajosa. Ué, você acha que a gente não tem nada para aprender?
A gente não sabe fazer isso. A gente não sabe. Você sabe? Eu me lembro uma coisa incrível. Você sabe que teve uma Bienal em que eles montaram uma oca inteira. E isso foi o Aritana, né? Que ele era da chefe. Ele é do Alto Xingu, eu fui na tribo Camaiurá. E ele era da Yelapiti, ele era o filho do chefe, assim, uma pessoa. Ele foi do campeão do Uca-Uca, né? Da luta, exatamente na minha filmagem, tudo. E o Aritana, ele simplesmente pôs todo o material necessário para fazer essa casa dentro de um avião, trouxe e montou a casa aqui. Ele não conta, ele não escreve, ele não projeta, desenha, ele usa a cabeça dele. Isso não é fantástico? Eu não seria capaz, você também, quem seria capaz do material para fazer uma simples cabana, tá? Quantidade de madeira, de cipó, de palha que trança, ter tudo isso, quantificar, botar no avião, chegar aqui, montar e dar certo. Sem escrever, só na memória. Alguma coisa eles têm, não tem? Então, eu acho que a experiência, quando você vai para lá, realmente que você vive de verdade, você entende que a superioridade que a gente sente é totalmente falsa. É montada em cima de valores que são totalmente manipulados e que, sinceramente, não vale para nada. Esses valores que põe em cima da gente são valores que a gente vai aguentando, né, para poder continuar produtivo socialmente na nossa sociedade. Mas se a gente para e olha bem, a gente mesmo sabe dentro da gente que isso não vale nada. Que é um jeito da gente continuar produtivo. A gente se autoconvence de que esses valores são alguma coisa. Mas, na verdade, não. O sacrifício que a gente faz para poder se tornar produtiva e continuar respondendo às perguntas da nossa sociedade, talvez um índio não achasse que valesse a pena. E, no fundo, ele tem razão. Eles pintam o tronco, né? É uma pintura geométrica, é uma faixa em volta do tronco. E esses pintores, eles são considerados pessoas especiais. Eles ganham até, por pintar, eles ganham algodão e comida. Agora, você analisa o porquê. O cara vai, ele olha, ele vai em volta do tronco, aí ele para, aí ele começa a pintar. Ele pinta, vai pintando. E acontece que fecha o motivo geométrico direitinho, mas ele não divide no meio, não, ele vai fazendo e ele calcula tão bem que fecha. Emenda certinho. Aí também você sabe que isso é uma maneira de pensar muito diferente da nossa e talvez esteja ligado ao tamanho do braço, talvez esteja ligado ao tamanho do passo dele, a consciência que ele tem do próprio corpo em relação ao tronco. Isso tudo é medida, né? Porque como é que a gente aprende que uma coisa está longe ou perto? Quando a gente é pequeno, a gente vai lá, alcancei. Não, alcancei. Nem precisei esticar o braço, alcancei, é perto. Nossa, tá tão longe de mim, eu vou precisar andar para pegar. É longe. A criança aprende assim, né? O que é longe, o que é perto. Depois a gente sabe, 1 metro, meio metro, 10 centímetros. Isso é outra história, unidade. E esse cara, ele dá a volta no tronco e fecha um motivo geométrico. Isso é impressionante.